a segunda vinda de Cristo garante que aqueles que estão mortos, né, os justos, né, aqueles que têm a Cristo como Salvador, ou que conheceram a Deus por meio de uma outra forma de revelação, para que o sangue de Cristo seja aplicado à vida deles, essas pessoas vão ressuscitar. E aqui tem uma coisa muito importante para você prestar atenção. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. E se você é um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã espírita, eu peço que você preste muita atenção nesse texto, tá? Mesmo que você a princípio não venha a concordar, não tem problema, tá? Você tem aqui o meu carinho, o meu respeito, tá? E eu tenho um grande amigo que infelizmente faz vários anos que eu não o vejo, né? Por causa, ele mora em outro estado longe e tudo mais. Eu tenho um grande amigo, né, espírita, kardecista, não cremos nas mesmas coisas, mas nós temos um carinho e um amor muito sincero, fraterno um pelo outro, né? Então eu não tenho, aqui eu vou tratar de uma ideia, de uma doutrina bíblica, não tenho problema algum com pessoa alguma de qualquer religião, né? Se isso acontecesse, eu nem seria um cristão verdadeiro, né? Seria um falso, tá? Então você saiba que você tem o meu profundo carinho e respeito. Mas é importante você saber disso aqui, ó. Allan Kardec obviamente não apresenta desta forma nas suas obras, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, né? O Céu e o Inferno, entre outras obras, mas nessas especialmente, ele não apresenta Jesus como sendo o único meio de salvação, e isso é um problema. Sabe por quê? Lembra do que eu disse sobre João 14,6? Jesus falou assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tanto para termos vida, quanto salvação e nos achegarmos próximos a Deus, dependemos de Jesus. E aí Jesus, ele vai vincular a vida eterna, ou a vida após a morte. Ele vincula, preste atenção, querida espírita, ele vincula a vida após a morte, a ressurreição do corpo, e não a reencarnação. Isso aqui é importante, porque após eu ler esse texto, né, e Deus tocar no seu coração, você vai ter que escolher entre uma doutrina ou outra. Você não vai poder ficar no meio termo, porque as duas doutrinas não são sinônimas, tá? Como Allan Kardec disse, né, que ressurreição é sinônimo de reencarnação. Não é por vários motivos, mas um apenas. Ressurreição é ressurgir no mesmo corpo, só que glorificado e transformado. Reencarnação é ressurgir em outros corpos. Então é uma diferença muito grande, e neste ponto Allan Kardec também não estava correto na sua interpretação do texto. Agora veja o que diz, por exemplo, João 6,35. E depois de João 6,35, um outro texto que eu destaquei aqui, vamos ler os versos 40 e 44, tá? Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, ele se apresenta aqui como o pão espiritual, a água espiritual, aquele que sacia a nossa fome, a nossa sede, né, de Deus, de fé, de salvação e de sentido para a vida, tá? E aí ele vai vincular esta vida eterna, né, à ressurreição, tá? Olha o que diz aqui, versos 39 e 40 de João 6, depois 44, ó.
E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Então você percebe? Não há uma recompensa ou uma consciência logo após a morte. Ela ocorrerá na ressurreição no último dia, que é a volta de Jesus Cristo, o último dia da história deste mundo sem Jesus, né? Em sua presença. Verso 40. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou. Qual é a vontade? Que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, o texto bíblico, queridos, é muito claro em mostrar que só existe vida após a morte se aceitarmos a Cristo como Salvador, como Messias, como Deus, e ao aceitarmos, passarmos pela ressurreição dos mortos, caso tenhamos morrido, porque vários estarão vivos na volta de Cristo, muitos, como nós leremos daqui um pouquinho. Então você percebe, Jesus vincula a consciência após a morte e a imortalidade à doutrina da ressurreição. E essa ressurreição ocorre apenas na segunda vinda de Cristo. Então, não há como você harmonizar a doutrina bíblica de salvação, a doutrina bíblica de ressurreição, com a doutrina de Allan Kardec. Te digo isso com muito respeito, mas eu preciso lhe dizer isso porque é o que está na Bíblia, e se eu não lhe ensinar o que está na Bíblia, Deus vai cobrar de mim depois. Tá bom? Só que, biblicamente, né, esta segunda vinda de Cristo é muito importante que você saiba disso também. Aqui eu já falo também para um irmão, uma irmã pentecostal. Essa segunda vinda de Cristo, ela não vai acontecer após um arrebatamento secreto da igreja, tá? Não fique chateado, não fique chateada, né? Vamos analisar a ideia primeiro. Aí depois você tira as suas conclusões, tá? Os teólogos dispensacionalistas, né? O dispensacionalismo é a crença de que Deus dividiu a história ou lida com o ser humano ao longo da história do mundo em diferentes dispensações, por meio de diferentes eras, tá? E na dispensação, né, da graça, e depois vem a volta de Cristo, né, eles creem, por exemplo, que primeiro Cristo arrebata a igreja secretamente, e depois de 7 anos, fazendo um estudo, né, de Daniel 9, 24 a 27, eles creem que após 7 anos literais, após o arrebatamento da igreja, Jesus volta de forma gloriosa, tá? Mas, queridos, a Bíblia não ensina a doutrina do arrebatamento secreto, e a Bíblia não faz uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Isso que é muito importante você prestar atenção. Por quê? Porque se você crer na volta de Cristo de uma forma errada, você vai estar despreparado. Despreparada. Você vai ser pego totalmente de surpresa, e isso não é nada bom. Tá? Então, independente do que a sua igreja ensine, ou independente do que o seu pastor ensine, por mais sincero que ele seja, você tem que ir ao texto bíblico e ficar com o texto bíblico. E depois, quando tiver oportunidade, Deus vai te usar para você ensinar este pastor, filho de Deus, a este irmão, a esta irmã da sua igreja, que também são filhos de Deus, sinceros, né? Para ensinar eles também sobre isso. Mas você não pode aceitar uma doutrina que não é bíblica, tá? Então, por exemplo, a Bíblia mostra que a volta de Cristo é um evento visível e audível. E ela não separa arrebatamento da igreja da segunda vinda gloriosa. Tá? Quer ver um exemplo? 1 Tessalonicenses 4. Veja, onde essa palavra arrebatamento é mencionada, ela não é mencionada num contexto secreto, digamos assim. Ela não está em um contexto em que a vinda de Cristo é tratada de forma secreta. A palavra arrebatamento, ou arrebatado, seja o que for sua variante, ela está num contexto em que a volta de Cristo é apresentada de forma audível e visível.
Então, essa separação entre arrebatamento da igreja para depois de 7 anos ocorrer a segunda vinda gloriosa, ela não existe na Bíblia. Ok? Então veja, vamos ver aqui um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler dos versos 13 a 18. E aí vamos finalizando agora o nosso estudo. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem do Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Os tessalonicenses estavam sem esperança, né, de que os mortos em Cristo fossem ressuscitar. Havia uma crença, né, de que Jesus voltaria, né, eles acreditavam, natural, que Jesus voltaria nos dias deles, mas se ele voltar, e aí o que acontece com os mortos? Não quer dizer que eles se perderam e só nós que estaremos vivos vamos ser salvos, né? E aí Paulo quer corrigir isto. E ele começa dizendo, né, que para não sermos ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor. Veja, a morte aqui não é um estado de consciência, é um sono. É uma metáfora, né? O uso da metáfora do sono é para aliviar, digamos assim, a linguagem. Claro que é uma metáfora, só que não é uma metáfora mentirosa. Né? Tá descrevendo aqui uma realidade, que os mortos no Senhor eles dormem, né? E isso se harmoniza com tudo que nós já estudamos, inclusive no Antigo Testamento. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma devemos crer que Deus, por intermédio de Cristo, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Alguns irmãos interpretam isso aqui da seguinte forma, que se Jesus vai trazer com ele os que já faleceram, então as almas dos justos, que estarão em um lugar intermediário, ou no céu, de acordo com a compreensão de outros, elas vão voltar com Jesus, e aí ele vai reunir essas almas nos seus corpos. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento tanto pelo contexto do verso, quanto pela realidade, né? Pelo contexto do verso, o que significa que os mortos, né, serão trazidos com ele, né? Porque eles serão ressuscitados. Esse é o contexto, tá? Então, depois eu vou ler mais para você, mas se você ler dos versos 15 a 17, Cristo, na Almeida atualizada, ele trará em sua companhia os que dormem, por quê? Porque ele vai ressuscitá-los. Não é porque as almas deles estão num lugar intermediário. Por quê? Porque lembra 1 Coríntios 15, né? Paulo disse em 1 Coríntios 15, versículo 18 o seguinte: sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se não há ressurreição, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ué, se os que dormiram em Cristo estão perdidos, sem ressurreição, não teria um porquê de Paulo dizer isso se as almas estão no lugar intermediário ou no céu, eles não estariam perdidos. Você entendeu? Então quando ele diz aqui que vai trazer na sua companhia os que dormem, não é porque as almas estão em algum lugar, porque a Bíblia não mostra a possibilidade de vida após a morte sem ressurreição, mas quer dizer que ele vai ressuscitá-los. Tá? E aí, no verso 16, ele diz assim, ó: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha aqui, ó. Quando o Senhor descer dos céus, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos. E olha como que volta Jesus: ao som de trombeta. Não tem como ser um evento secreto. Por que ser um evento secreto com trombeta? Não tem lógica, né? Se há trombetas, anjos tocando trombetas quando Cristo volta, é óbvio que é um evento audível. Veja, não há aqui nenhuma separação entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. Olha, continua o texto aqui, ó, verso 17. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Olha, em que contexto os justos transformados são arrebatados? Ao som de trombeta e
no momento também em que os justos são ressuscitados. Veja, trombeta é algo que indica que a volta de Cristo é audível. Ressurreição dos mortos não pode ser feita de forma secreta. Não tem lógica. Vai ser algo visível a todos. E transformação dos vivos também não tem como ser secreta, né? Eu vou ver a minha própria transformação e a dos outros que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então veja, a volta de Cristo é comparar, o Senhor desce dos céus, o texto, né? Ao som de trombetas, ressuscita os mortos e transforma os vivos. Não tem nada de arrebatamento secreto nesse texto e em nenhum outro texto da Bíblia. Eu te digo isso com muito respeito, mas também com certo destaque, porque se você não crer corretamente na volta de Cristo, você vai estar despreparado. Você vai estar despreparada. Porque a volta de Cristo ocorre ao som de trombetas, no contexto da ressurreição dos mortos, transformação dos vivos. Então é um evento audível, visível, e não há separação entre arrebatamento e segunda vinda, porque a palavra arrebatamento, usada no verso 17, de 1 Tessalonicenses 4,17, não é? A palavra, na verdade, diz assim, seremos arrebatados, né? Ela está num contexto audível e visível. Então, amigos, a doutrina do arrebatamento secreto, ela não é bíblica. E falando da transformação dos vivos, né? Para nós finalizarmos nosso estudo, vou deixar mais um texto para você alimentar essa esperança e viver na expectativa de que existe algo muito maior e melhor do que esta nossa realidade. Tá? 1 Coríntios 15, 51 a 55 é o texto final, e aí nós encerramos a lição. Eis que eu vos declaro um mistério, nem todos adormeceremos, ou seja, a morte mais uma vez comparada a um sono, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ó, mais uma vez, ó, evento audível. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja, não há uma separação entre arrebatamento, depois 7 anos, depois segunda vinda. É um evento só, queridos. Tá? Pois é impreterível que este corpo que perece ser revista de incorruptibilidade. Olha aqui, meu irmão espírita. Não é uma vida em corpos diferentes ou fora do corpo. É uma vida no mesmo corpo, só que transformado. Um corpo agora incorruptível. Então, ressurreição nada tem a ver com reencarnação. Tá? Pois é impreterível que este corpo que perece ser revista de incorruptibilidade e o que é mortal ser revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Se a morte ainda não é totalmente vencida, ela já foi vencida por Cristo. Então a vitória nos é assegurada. Mas se nós não recebemos ainda todos os méritos desta vitória, porque de acordo com a Bíblia, isso ocorrerá quando o corpo for revestido da incorruptibilidade, então não existe vida após a morte, antes da transformação do corpo e da sua ressurreição. Essa é a lógica bíblica. Quando isso acontecer, aí vai se cumprir o que está escrito, né? A morte foi tragada, né, pela vitória. Tá? Isso aí é uma referência a Isaías 25:8. Eu anotei aqui para não esquecer, tá? E Oséias 13:14. Então, queridos, esta é a esperança do Novo Testamento. Não é imortalidade da alma sem Jesus, não é imortalidade da alma a parte do corpo, e não é a doutrina da reencarnação. A esperança do Novo Testamento é a ressurreição do corpo, a transformação do corpo e que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Que você alimente essa esperança e que você creia nela.
porque esta é a revelação de Deus nas Escrituras. Eu espero que você compartilhe esse vídeo agora, que você curta, né? Comente se você achar necessário, porque isso ajuda muito, né? Para que o YouTube perceba a relevância, né, do canal, do conteúdo, para que outras pessoas conheçam, né? E se outras pessoas conhecerem essas verdades bíblicas apresentadas, pode ter certeza, Deus vai recompensar você por isso, porque você foi um agente missionário, uma agente missionária. Ao você curtir, ao você comentar, ao você compartilhar, você vai estar fazendo com que esse material chegue a outras pessoas que ainda não conhecem essas doutrinas bíblicas, tá bom? Receba o meu abraço, mais uma vez, tenha uma feliz semana, que Deus guarde a você e a sua família. Agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.